face de Jesus, amém? Bom estarmos aqui, né? Até aqui, tem sustentado o Senhor. Isso é importante, né? É aqui o Senhor tem nos sustentado e nós queremos agradecer e louvar o Senhor por isso. Porque não somos meio desesperados, mas a Bíblia diz assim que nós devemos nos aquietarmos e saber que o Senhor é Deus. Salmo 46, 10. Diz assim: lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vocês. Quando nós falamos aqui que a graça do Senhor ela é infinita e nós cremos nisso, às vezes nós não conseguimos compreender. O apóstolo Paulo chega a dizer que isso é uma coisa que constrange ele, né? Conhecer o amor de Cristo constrange. Ele fica meio estonteado por compreender, por tentar compreender o amor de Cristo. É claro que nós, como seres humanos, nós temos muita dificuldade de conhecer o amor de Cristo na sua totalidade. E nós queremos sempre, como humanos, guardar as nossas coisas que são nossas. Não, isso aqui é meu, né? Isso aqui é meu, sou assim. Isso aqui é meu, ninguém vai mexer no que é meu. Mas nem sempre aquilo que é nosso é bom, né? Nem sempre aquilo que é nosso nós devemos reter. Nós devemos dizer como alguns homens e mulheres da Bíblia disseram, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, né? Eis-me aqui, faça-se em mim a sua vontade. É fácil? Não. Porque nós temos as nossas reservas, nós temos a nossa, né, muitas coisas que nós achamos que ninguém pode tocar. Mas a palavra do Senhor nos chama a atenção a cada dia. Cada dia a palavra do Senhor nos chama a atenção. Onde e como e por que estamos aqui. Por que nós estamos aqui, o que Deus tem para nós. Simplesmente é um acaso ou um ocaso? Não. Não. Ainda pregando esses dias para alguém, dizendo que algumas pessoas sempre falam sobre isso, né? Olha, aqui tem um dono. Aqui, nessa terra, tem um dono. E o dono daqui é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o dono daqui, né? Nós olhamos para a Bíblia e quando encontramos todos os deuses com letra minúscula aqui, eles são deuses, entre aspas, são deuses que estão submissos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de entender. E até esses deuses, eles podem fazer alguns milagres, com o objetivo de enganar. Jesus falou isso também. No final dos tempos aparecerão falsos deuses, né? E eles farão milagre em meu nome, eles farão coisas grandiosas em meu nome, mas não são meus. Por quê? Porque é fácil servir outros deuses, porque não cobram nada. E porque também são corruptos diante de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e são deuses que não estão de acordo com a palavra de Deus, daquele que manda aqui. Para você ter uma ideia, queridos, para você ter uma ideia, todas essas coisas que acontecem no nosso mundo, que não são boas, vamos dizer assim, né? Eu costumo classificar assim: a dor é boa, tristeza é bom,
Miséria é bom? Fome, escassez, infelicidade, depressão, né? Mas se não são boas, a Bíblia diz que não procede do Pai das luzes. Mas então por que Deus permite? Porque todas essas questões, elas são, vamos dizer assim, juízes para aqueles que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Só vou trazer um exemplo para você entender, que Jesus falou claro, já pregamos isso várias vezes, assim, olha, quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, então não dá para ser meio cristão. Não dá para ser meio cristão, não dá para disfarçar isso, não tem jeito. Porque se eu disfarçar, eu vou ver na minha carne, na minha pele, as maldições que estão empedradas sobre a Bíblia. A única maneira, queridos, de conseguir compreender o que eu estou vivendo, a fé que eu tenho no Senhor, na palavra que eu ouço, é completar a minha carreira, guardar a fé e ter a certeza de receber a minha coroa. Aleluia. Por quê? Porque não há outra maneira. Olha, eu não estou acreditando que Deus vai fazer tal coisa, então eu vou parar pelo caminho. Vai perder toda a bênção. Não é? Por isso que a palavra diz assim, que aquele que perseverar até o fim, será salvo. E por isso Jesus falou, a minha graça te basta. Você não precisa de nada, só da graça do Senhor. Porque a graça do Senhor, ela te edifica, ela perdoa os teus pecados, ela perdoa as tuas loucuras, ela levanta o teu ser, ela renova o teu espírito. Aleluia. Quem faz isso? A graça do Senhor. Né? Agora, é claro que vou repetir, nós temos muita dificuldade em entregar a nossa vida para dizer, Senhor, o Senhor vai cuidar da minha vida e deixar de cuidar. É no primeiro tropeço que der, a gente já tem problema. Até que a gente vai ouvindo a palavra, aprendendo do Senhor, aprendendo dele, né? Aprendendo, e chega um ponto que nós estamos crendo na sua palavra, né? No melhor da sua palavra. Né? Toda palavra é boa, não tem o melhor para nós, né? Então é interessante, podemos analisar. Eu estava conversando com as irmãs aí, ali na porta, falando que eu vi uma entrevista do Roberto Carlos entrevistando o Ayrton Senna, né? Duas figuras conhecidíssimas, né? E tá lá no Face, talvez uma hora eu vou trazer para passar para a igreja para poder mostrar, né? E o Roberto Carlos perguntando para ele estava lá no autódromo lá, perguntando para ele, para o Ayrton Senna, qual foi a experiência que ele teve com Deus. Roberto Carlos perguntou, qual foi? Você teve uma experiência com Deus? Qual foi a experiência que você teve com Deus? Um pouco antes dele morrer. O Ayrton Senna morreu. E o Ayrton Senna estava contando uma experiência que ele teve com Deus. Né? E quando você vê ele contando essa experiência que ele teve com Deus, se você for uma pessoa espiritual, você vai entender que Deus está falando para ele, olha, é tempo de você frear. Mas não freia. Por quê? Porque eu estou condenando o Ayrton Senna? Não, queridos. Porque está debaixo de um monte de autoridade e de poderes que só vê dinheiro, que não conseguiram fazer, por exemplo, o que fez os discípulos dizer assim, Senhor, Pedro, larga tudo e segue-me. Largar e seguir o Senhor. Mas não faz. Entende? Quando a pessoa está no mundo do erro, quantas vezes o Senhor pode fazer isso na vida dele ou dela, mas não larga, mas não para. Aí você olha para a Bíblia
e ver aquela parábola que Jesus contou assim. Ele foi lá numa determinada figueira, foi lá pegar um fruto e não tinha. Aí o dono da vinha, ele falou para o dono da vinha, olha, o dono da vinha falou, olha, não tem fruto não, então corta essa árvore, porque ela está ocupando o terreno à toa, não está dando fruto. Aí Jesus, falando com ele, disse, não pai, espera um pouco, Senhor, deixa eu cavar em volta, aleluia, deixa eu podar essa árvore, deixa eu colocar adubo nela. Aleluia. E se ao final do terceiro ano ela não produzir fruto, então nós cortamos a árvore e colocamos ela. Então, queridos, não dá para brincar de cristão. Não dá para brincar de pastor, não dá para brincar de cristão, não dá para brincar com isso. Não tem jeito de brincar com isso. Ou é, ou não é. E às vezes eu falo assim, olha, se a pessoa está vivendo uma vida mais ou menos, é melhor ela ir para o mundo. Porque no mundo, pelo menos, vai aproveitar do mundo. Porque para o inferno vai de qualquer jeito. Pastor, essa palavra é dura. É dura mesmo. Eu não lembro de uma vez que Jesus trouxe uma moleza para nós. Qual foi? Fala para mim. A Bíblia chega a dizer que desde os dias de João Batista, o reino de Deus é conquistado pela força. Ela chega, uma tradução fala pela violência. Mas não é violência contra os outros, não. É violência contra nós mesmos. É violência contra o homem espiritual e o homem carnal. É Deus. Mas, como conseguir entender tudo isso? Aí, estava comentando e pensei muito essa semana sobre isso, né? Abraão, ele creu, né? Contrariou aquilo que não havia mais esperança. Os grandes homens e mulheres de Deus, né? Creu acima da esperança. A própria Maria disse, mas anjo, como é que pode? Eu vou ficar, como é que eu vou ter um filho? Eu nem conheço homem nenhum. Queridos, será que nós estamos conseguindo entender a questão É por isso que quando você vê eu dizer que eu não me impressiono com uma igreja grande, não é que eu não queira ter, eu não me impressiono porque não funciona. O que funciona é a contagem dos salvos daqueles que vão levar o Evangelho e pregar o Evangelho, e lutar o bom combate, guardar a fé, e ter a palavra de Deus como ela é. Mas pastor, e se não for? E se não der fé? Pelo menos você vai ter uma vida digna aqui e provar para todo mundo que você está servindo o Senhor. Glória a Deus. Porque não dá para viver diferente. Porque daí, se a palavra, já falei isso algumas vezes, se a palavra de Deus não for verdadeira, você se converteu, você mudou os seus hábitos, você começou a receber mais bênção porque você mudou os seus hábitos, porque você agora respeita mais, porque você agora é mais calmo, porque você agora tem mais paciência, porque você agora, já foi falado aqui, desfruta mais daquilo que você planta. Então, se você viver a vida inteira aqui e não acontecer nada do outro lado, você viveu bem aqui. Mas se a palavra tiver razão,
que é aqueles que são relaxados na fé, que são mais ou menos cristãos, tiver certo, milhões de cristãos estão no óleo. Entende o que é isso? Porque nós de repente encontramos alguma coisa que nos ensina a fazer. De repente alguém chega e diz: pastor, eu fiz um curso, Zé falou hoje, eu fui fazer um curso e foi uma bênção. Realmente. Você está fazendo uma faculdade, você está fazendo um curso não sei do que, você está aprimorando sua loja, seu trabalho, você está aprimorando alguma coisa, é uma bênção, mas e o conhecimento das coisas de Deus? Não é? Aí no Face está todo mundo bombado de bom. Mas e o conhecimento da palavra? Ah, mas o meu pastor me ensina. Mas eu não vou ficar aqui para sempre, né? Tenho certeza disso. E às vezes as pessoas não param numa igreja como essa, porque eles não aguentam a pressão. E eu não estou nem aí com quem não aguenta. Porque, na verdade, eu nunca quero contar número. Na verdade, não é bom contar número. Eu não quero contar número. Né? Não quero contar número. E não me preocupo com ninguém, porque Jesus teve 12 discípulos. E se eu tiver do tamanho que eu sou, 2, está de bom tamanho. Não estou menosprezando a igreja, queridos. Por favor, me entenda. Agora eu vejo aí gente lutando para ter não sei quantos membros. Para quê? Fala a verdade da palavra, você vê como é que diminui. Agora já tem pastor dançando, fazendo tudo quanto é coisa aí que aparece no Face toda hora. Né? Virou todo mundo artista. Né? Mas e a palavra de Deus? Como é que funciona? E a Bíblia é fácil, querido. Ela diz assim, que no final dos tempos, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Até os escolhidos. Eu não estou falando com isso que eu sou certo. Não. Eu não estou falando isso. Não estou falando que a igreja normal é quem salva. Também não estou falando isso. Quem salva é Jesus Cristo. Que disse que não há meio termo. Ou serve a ele, ou serve o outro. Não tem meio termo. Não existe meio termo. Hoje é dia de ceia. Quando Jesus convidou o primeiro povo para vir, qual foi o povo dele que convidou? Né? Aqueles que eram seus servos. Vai para mim aí para Tito, carta de Tito, de Paulo a Tito. É depois de Timóteo, de 2 Timóteo. Depois de 2 Timóteo é Tito, a carta bem pequenininha. Capítulo 2, diz o seguinte: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Vamos lá. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são sãos, sarados na fé.
sarado no amor e na paciência. Em outras palavras, curado, né? Vai lá. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, e mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes. Aqui não está falando que tem que ser pastora para ensinar a mulher nova. Fala. Então você, mulher, você tem que ensinar as outras. Porque se nessa geração você não ensinar as outras mulheres, Deus vai cobrar de você. Viu? Deus vai cobrar de você se você pegou aquilo que de graça você recebeu algo e você não passou isso para frente. Entende? Ao ponto de você estar sempre, ou seja, quem for, está sempre querendo vir, sempre vazia, buscando e buscando e buscando, e o que tem dado? O que tem ensinado? Se é que você entendeu que o Senhor já te libertou e que você está num processo, numa caminhada para a santidade, você tem que mudar de vida, homens e mulheres. Porque senão corre um risco de ser podado, adubado e, se não der fruto no terceiro ano, ser cortado. Aí é a palavra que está falando, não sou eu. Mas como eu estava servindo, eu estava mesmo? Será? Às vezes as pessoas iam me colocar no estreito, mas pastor, mas aquela pessoa ia na igreja, o diabo também vai. Novidade nenhuma. Ah, mas aquela pessoa, mas a mãe do fulano, a mãe do Elvis Presley era cristã. E daí? Mas a mãe do Ayrton Senna também era cristã. E daí? Qual é o problema? A mãe do Michael Jackson também era. E daí? Quando o cálice da ira de Deus se enche, já era, não tem mais ninguém. Está me colocando medo? Não. Estou chamando a atenção do que a Bíblia diz. Glória a Deus. É muito fácil você entender. Todo mundo gosta do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O Senhor é meu pastor e nada faltará. Salmo 3. Mas será que nós estamos deixando-nos ser pastoreados por Jesus? Ou somos ovelhas rebeldes? Será que nós habitamos o esconderijo do Altíssimo? Ou estamos aí passeando pelo palácio apenas? Quando a palavra diz, queridos, que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, Ele está dizendo: eu te tirei do reino das trevas e eu estou te transportando para o reino do Filho do amor de Deus. Você precisa tomar uma posição. O apóstolo Paulo falou lá em Efésios assim: olha, levanta-te, desperta, acorda. Ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém. Ei, quando você lê as cartas lá para as 7 igrejas da Ásia,
Se você ler aquilo lá várias vezes, você vai tomar um choque, né? Conheça as suas obras, eu sei quem você é. Você nem é frio e nem é quente, é morno, morna. Mas eu estou tendo paciência. Estou tendo paciência. Estou tendo paciência. Talvez você diga assim, pastor, se eu soubesse, nem vinha na igreja hoje. Aleluia. Mas isso é porque o Senhor te ama, não é porque Ele não te ama. É pelo contrário, é porque Ele te ama. Ele falou que o pai que ama o filho, corrige. Porque não quer que nenhum se perca. Continuando ali, amados. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e a amarem os seus maridos, que é exatamente o que está ao contrário do mundo hoje, e amarem os seus filhos, exatamente o que está ao contrário do mundo hoje. Nós não temos hoje as mulheres amando seus maridos, nem amando seus filhos. É só de palavra. Essa semana nós pregamos aqui que nosso amor não deve ser apenas de língua, de palavra. Vamos continuar. Serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Finalidade. Vamos lá. Continua. Exorta semelhantemente os jovens, ensina, corrige, exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Moderados em tudo. No viver, moderado da ira, moderado de tudo. Tem que ensinar, senta aqui. Você tem que ensinar. Mas hoje isso também acabou. Isso também acabou. E aí os problemas, eles são aos montes. Continua. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Quais são os exemplos que os pais têm dado para os filhos? Vamos pensar em nós aqui. Ninguém fala nada, só pensa, tá? Qual foi o exemplo que você recebeu do seu pai e da sua mãe? Eles brigavam na sua frente? Xingavam o cara quando dava luz alta na rua? Quando fechavam vocês, estava com ele dentro do carro? Você escutava teu pai xingar o outro, tua mãe xingar? Qual é o exemplo que você tem como filho, como filha? É o que vai ser depois. Em outras palavras, quanto mais lixo nós colocamos a nossos filhos, piores eles vão ser no futuro. Piores eles vão ser, e mais trabalho vai dar para limpar esse lixo. Quando nós damos um lixo de desejos imorais ou de riqueza para nossos filhos, isso vai durar a vida inteira para eles e não vai sair da vida deles. Quando nós damos um exemplo mal de ira, de contenda, isso não vai ser difícil de ser libertado, vai ser complicado. Em outras palavras, quanto mais nós formarmos os nossos filhos fora do princípio da palavra de Deus, pior vai ser a vida deles e maior vai ser o estrago na geração deles. Eu quero dizer a você, queridos, que tudo que nós estamos vivendo no mundo hoje, toda essa criminalidade do mundo de hoje, nada mais é, nada menos é do que juízo de Deus para punir aqueles que não estão na palavra. Você não pensa que é diferente? Porque eu vou trazer um exemplo do Velho Testamento, porque eu não gosto de pregar Velho Testamento. Vou trazer alguns exemplos para você. Entende? Deus mandou, quando o povo saiu da palavra dele, mandou os servos deles, aqueles que estavam na palavra dele, matar homens, mulheres, crianças e animais. O Deus que nós estamos falando, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
pregando o Velho Testamento, contando uma história bonita, e achando que a coisa é engraçada. Não é, Deus não era lá no passado, não era brincadeira não. Era exército inteiro que era destruído, porque Deus ia à frente. Teve exército até que se matou sozinho, foi ou não? E Deus colocou confusão na vida deles mesmo. E você acha que Deus mudou? Ele diz que eu sou Deus e não mudo. Então, se a nossa família estiver vivendo essa bagunça, também vai haver muita confusão no nosso meio e no meio da família de quem tiver, e vão se destruir sozinhos. E aqueles que estão na palavra do Senhor vão ser, ou que estão fora da palavra, vão ser juízes e algozes para aqueles que não estão na palavra. É por isso que você precisa entender que estar na palavra do Senhor garante a vitória. Por quê? Porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Só que você não vai ver isso sendo pregado em lugar nenhum. Glória a Deus. Porque não é bom pregar e nem é bom de ouvir. Não é fácil de pregar e não é bom de ouvir. Mas é a verdade. Aí nós olhamos lá quando, né, Davi destruiu Golias, acertou aquela pedrada bem no meio da testa dele. Mas na verdade não foi Davi que acertou a pedrada. Aquilo ali foi direcionado por Deus. Deus não erra nenhuma pedrada, viu, queridos? Você não vai pensar que Deus erra a pedrada, porque Ele não erra. Porque o problema do grandão lá foi o que desafiou Deus, ou não? Agora, você acha que quando nós estamos vivendo uma vida errada ou fora do princípio, nós ou qualquer ser humano não está desafiando a Deus, sim ou não? Então, cuidado com a pedrada. Porque a Bíblia já falou esses dias, pregando que Jesus é a pedra da esquina. Aleluia. E aquele que tropeçar nele está arrebentado. Só que uma igreja, para ser comercial, não pode pregar isso. Uma igreja não pode pregar isso se ela for uma igreja que depende de dízimo para sustentar pastor e família de pastor. Desculpe a minha expressão, não sou contra a igreja. Não pode pregar isso. Entende? É por essa razão que quando às vezes alguém me chama para pregar em algum lugar, eu digo, só vou se eu tiver liberdade no espírito para pregar. Senão não vou. Quando eu me ir lá para agradar o fulano, eu não vou, porque eu não estou aqui para agradar o homem. Eu não vou. Eu só vou se eu orar e Deus vai para mim, me dá a liberdade de pregar o que Deus quer que eu pregue para aquele povo. Aí eu vou, senão eu não vou. Porque eu não vou lá me expor para ser amigo. Pastor, você não prega isso. Já aconteceu comigo. Só que você não prega isso aqui. Então, meu irmão, eu não vou pregar. Porque se for para mim pregar aquilo que você quer que eu pregue, eu não vou pregar. Porque eu não estou aqui para agradar homem. E é por isso que até hoje na minha vida, graças a Deus, por onde eu fui pregar, eu nunca recebi um tostão, nem da gasolina, eu não quero. Nem da gasolina, eu não quero. Porque não quero ter vínculo com homem nenhum. Agora, cada um é cada um. Cada um tem seu chamado. Continua, por favor. A linguagem sã e irrepreensível para que o adversário, presta atenção, hein? Para que o adversário se envergonhe. Uma linguagem que não é sã, que não é boa, agrada o adversário. Viu? Diga isso, teu irmão. Linguagem imprópria agrada o adversário. Mas o mundo nos enfia isso goela dentro.
Aí quando você vai olhar para a Bíblia, assim, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus para formar, corrigir e instruir o homem em toda boa obra. E aí, você faz o quê? Eu não posso ler. Então eu vou pegar só um pedacinho que é bom para mim. Não vai dar certo. Eu tenho certeza que não vai funcionar. Certeza. Então vai ser um negócio assim que parece que vai dar certo, mas não vai trazer o refrigério que nós precisamos. Né? Então, linguagem sã e repreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Vamos lá, para terminar. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo. Vamos lá. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento ou embelezando a doutrina de Deus. Né? Como é que nós embelezamos a doutrina de Deus? Né? Dando testemunho daquilo que nós somos. Né? De Deus nosso Salvador. Aí você entende por que eu não gosto de grupinho de igreja? Porque de repente nós vamos para uma igreja. Eu estou cansado de ver isso. Não é uma vez nem duas não. Esses 63 anos no lombo já me ensinou muita coisa. Às vezes a gente ia pregar numa igreja A, B, C ou D aí, depois quando terminava, aí o pastor, o tesoureiro, não sei o que, vão todo mundo para a pizzaria, pagar com o dinheiro da igreja. Quer que eu fale uma coisa? Dá vontade de vomitar. Aí chega lá e cobra o dízimo, obrigando o cara a dar dízimo. Queridos, dá vontade de vomitar. Como é que pode? Aí aquele coitadinho, aquela coitadinha que ganha um salarinho de quase nada, e algumas igrejas, eu não estou contra a igreja do Senhor não, hein? Não vai pensar que eu estou contra a igreja do Senhor não. Entende? Aí diz assim, aqueles que dão são dizimistas, vem para frente para nós orar. Quer dizer, obriga todo mundo a, porque agora eu vou ficar no banco, todo mundo sabe que eu não dei dízimo. Parece que é santo Cristo, mas não é. Aleluia. Eu queria pregar isso para o mundo. Nem que me arrancasse o couro, não tinha problema. Eu não ligo para isso. Eu já falei que eu estou com a minha mala pronta, não tenho problema com isso. Entende? Mas eu sinto e sofro pela igreja do Senhor. Porque um dia eu falei para alguém, o Senhor mandou dizer numa igreja, fala para a igreja que os donos da igreja têm que devolver a igreja para o verdadeiro dono. A igreja é de Jesus Cristo. Aleluia. E Ele é o dono, e Ele é que tem que ser o dono. Os pastores e os donos das igrejas têm que devolver a igreja para Cristo. Glória a Deus. Porque basta alguém ter lá 40, 30, 40, 50 pessoas na igreja, ele já acha que ele é dono. De novo, eu não sou contra pastores nem contra igreja. Eu espero que Deus coloque esse vídeo onde quer que seja ouvido, para que as pessoas tomem uma posição, porque o Senhor está cavando em volta e está adubando. E se não der fruto, Ele quem falou. Eu não tenho nada com isso. Só sou o mensageiro. Pronto. Amém? Nós vamos parar aqui porque nossa hora terminou. Amém?
Então, amados, às vezes nós falamos aqui, não é que nós falamos por causa da igreja que está aqui, mas é porque nós temos que saber, porque a Bíblia diz assim, que nós temos que conhecer a palavra para na hora do aperto nós não ficar na mão de ninguém. O que é a palavra? Jesus Cristo venceu Satanás com a palavra. E o que é que você vai vencer? Com o que é que você vai vencer? A palavra não mudou nada, meus queridos. Você só vai vencer com a palavra. Ninguém vai te resistir enquanto você viver tendo a palavra da verdade na sua mão. Não vai ter jeito. Amém? Nós vamos encerrar essa parte, vamos orar para encerrar o vídeo. Vamos colocar em pé e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós compreendemos e sabemos que o Senhor é dono desse lugar, e a tua palavra diz que nada se furta ao seu calor, que tudo para ti é nu e descoberto, e que ninguém pode fugir da tua presença, seja onde estiver. A tua palavra diz que para ti, Senhor, a luz e as trevas são a mesma coisa. Por isso, nesta noite, nós queremos dar glórias ao teu nome e declarar: Senhor Jesus, ser mesmo, Senhor, nesses últimos tempos, ensinando as nossas vidas da maneira que tu queres, e que a tua graça seja cada dia mais abundante a tua igreja, que a tua igreja, Senhor, ela esteja cada dia mais se convertendo aos teus ensinamentos e à tua palavra. Tudo isso nós te pedimos para a glória do teu nome, enquanto o Senhor estende as suas mãos para curar, realizar milagres, maravilhas, porque onde está a tua verdade, há transformação. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.